Perspectiva teórica da obra. Carson pode ser considerado um representante da erudição conservadora do evangelicalismo americano. Esta obra que temos em mãos é um minucioso trabalho de mapeamento do cenário cultural e intelectual americano, com a apresentação atualizada da perspectiva conservadora e evangélica. Carson faz parte da tradição evangelical, assim ele recusa, de um lado, as assimilações acríticas do pluralismo filosófico como corrente hegemônica. Gente, eu escrevi isso para o doutorado, não é para o IBA, tá? Na graduação. Então eu estou usando uma linguagem que você não precisa usar. Você vai falar com palavras bem simples, tudo bem? Aqui eu tive que usar porque era um trabalho dessa natureza. Mas aí, Carson faz parte tal. Aí eu peguei, Carson em seu criticismo evangélico conservador procura manter os princípios e reivindicações da palavra de Deus, incorporando elementos modernos e pós-modernos, quando estes constituem elementos de verdade. O próprio autor discorre sobre o seu método. Aqui o macete que eu ensinei, ó. O próprio autor discorre sobre o seu método. Na onde que ele discorre? Na introdução da obra. Tá vendo que malandragem? Que malandragem. Aí aqui, ó. E aí olha só o que ele diz. A complexidade do assunto deixa uma difícil escolha para o autor. Pode-se optar por um livro popular que pesquise de forma superficial uma grande quantidade de material, ou optar por um livro profundo examinando uma pequena parte do assunto. Escolhi vaguear pelos dois caminhos. Então, ficou um livro grande, entendeu? Mas não exaustivo. Aí, breve síntese da obra. A obra está dividida em uma introdução geral, onde o conceito de pluralismo é apresentado. A introdução, página 13 a 56. Aí vai lá a descrição do que ele fala. Aí vem aqui, parte 1, a hermenêutica, página 57 a 138, o resuminho. Parte 2, o pluralismo religioso e o que fala a obra. É o resumo da obra, vocês entenderam, né? Até o apêndice da obra, que vai da 547 a 561, eu expliquei o que está escrito lá. Então eu coloquei aqui. E aí vem a reflexão crítica sobre a obra e implicações para o ministério. É o aporte da obra para a sua vida, ou para a vida da igreja. Em que essa obra abençoa a igreja e o ministério? Beleza? Essa é a pergunta que você responde no item 6. E aí você vai colocar, eu coloquei o seguinte, esse tipo de leitura é uma análise acadêmica especializada. Então eu já estou falando, o leitor comum vai ter dificuldade de ler esse livro. Entendeu? Aí eu falo aqui, embora tenha um excelente conteúdo, devido à linguagem técnica em que está escrita, tenderá a ser uma obra de circulação reduzida, eu falando de maneira educada que o livro não vai vender, né? Tenderá a ser uma obra de circulação reduzida, voltada para um público muito específico. Além disso, poderá ser uma obra útil para consulta, sendo importante que a mesma esteja na biblioteca de todo estudioso sério das Escrituras que deseja uma abordagem erudita e confiável sobre o tema em questão. Acredito que a opção da editora, por reduzir o tamanho da fonte e o espaçamento, tenha sido para a redução de custos da obra. Porém, esta opção trouxe uma dificuldade adicional para a leitura. Você vê, o segredo, gente, é você falar, mas sem... Entendeu? Pode ser educado, tá? Entendeu? Aí aqui... E aí é o seguinte, então isso aqui é importantíssimo. É isso que eu não vejo nos teólogos da internet. Eles faltam respeito com as pessoas, faltam respeito com as editoras, faltam respeito com todo mundo. Entendeu? E ainda acha que isso é... E se alguém achar ruim, diz que fala que está sofrendo perseguição religiosa ainda. Entendeu? Aí vem aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, esta opção trouxe uma dificuldade adicional, leitura e compreensão do material. O aporte desta obra para o meu ministério, a contribuição desta obra para o meu ministério, está na profundidade com que o autor aborda o tema. Certamente esta obra comprovará a sua utilidade para aqueles que estão sofrendo verdadeiros bombardeios intelectuais na academia ou em círculos culturais. Não penso que o foco desta obra seja uma apologética visando o convencimento de alguém, mas sim de uma fides quare intellectus. Quem estava na aula de abertura, né, já viu que eu gosto dessa frase, né? Que ela, para mim, define a teologia. A teologia é a fé em busca de compreensão. Citação do Anselmo. Para aquele que, como eu, deseja uma compreensão mais profunda do mundo em que vivemos e das implicações da sua própria fé.
Assim, obras como estas podem ser muito úteis para o fortalecimento da consciência e da fé daqueles que empreendem a sua leitura. Para mim, esta obra será de grande valia, especialmente por suas pertinentes análises acerca do pluralismo e do pensamento de David Tracy, referência na teologia pública. Por que eu falei isso? Porque a minha tese de doutorado era sobre teologia pública e ele analisava David Tracy, que é o principal autor de teologia pública. Então eu falei, para mim vai ser de grande contribuição, inclusive porque eu estou estudando a obra de David Tracy. Então, vocês entenderam, gente, o que é uma resenha? Né? Tem algumas resenhas no meu blog. Não quero fazer marketing, mas já fazendo. Né? No Verticais, Horizontes Verticais, lembra? Tá tudo lá de graça, verticais.blogspot. Aí eu costumo colocar as resenhas das obras que eu li. Né? Algumas resenhas lá no Verticais. Então, você tem essa do D.A. Carson. Então, é só você digitar aqui, leituras. Ó. Leituras. Aí você tem várias outras resenhas de modelo. Então, aqui tem os textos, né, de leitura, compartilhamento. Tá. Então já está aqui leituras. E aí você tem, por exemplo, esse livro aqui do pastor Ricardo Agreste, Igreja, eu tô fora. Aí eu analisei essa obra e publiquei aqui em 2019. Aí tem outras obras. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, mesmo conceito, sobre o autor da obra, a obra e o número de páginas, perspectiva teórica da obra, breve síntese da obra, capítulos da obra, tudo aqui. Principais teses da obra, reflexão crítica da obra e implicações para o ministério. Tá vendo? Então é só para você ver que eu compartilhei várias leituras que eu fiz, né, usando essa metodologia. Esse livro do Spru, Somos Todos Teólogos, Deus Amordaçado do Carson, essa que eu li, Nova Liderança, Paradigmas da Igreja, Pregação Comunicando a Fé na Era do Ceticismo do Tim Keller, e mais um monte de obras aí dessa natureza. Isso são leituras que eu fiz. Então aqui, Pregador Contemporâneo, Texto Antigo, o perfil do pregador John Stott, Azorrag, os conflitos de Cristo com as instituições religiosas, perdão total na igreja, o pastor como teólogo público. Tem alguma coisa aí, você pode procurar. Nós estamos aqui conversando com colegas estudantes de teologia, dividindo o pão. Então, se você quiser, pode olhar a pesquisa, tá? É para isso. Tive dificuldade de fazer a resenha, pastor. Você pega o título da obra que você vai fazer a resenha e digita no Google resenha e o nome da obra. Você vai achar outras resenhas iguais da obra. Mas aí o que você vai fazer? Você vai ler as resenhas anteriores que tem disponíveis daquela obra. Tudo bem? Por quê? Porque vai ajudar você a fazer a sua até que você domine fazer resenha. Tá bom? Mas não copie o texto da resenha. Isso é pecado. Isso é pecado. Né? Você vai ler e aí você vai ter mais facilidade para ler um texto. Para que serve a resenha no meio acadêmico? Quando eu vou me deparar com uma obra difícil. Quando eu vou ler uma obra difícil, antes de digerir a obra difícil, eu leio a resenha da obra. Entendeu? Aí a resenha da obra me ajuda a estudar a obra difícil. Entendeu para que serve a resenha? Então a resenha, outra coisa, a resenha também serve para saber se eu preciso ler a obra. Porque às vezes ela não me acrescenta em nada para a minha pesquisa. Então ao ler a resenha, eu já tive acesso ao resumo. Ao ver o resumo, eu sei que eu não preciso dela. Deu para entender agora? Às vezes eu não consegui acesso à obra, porque não tinha para comprar, não chega a tempo, a Amazon não vai entregar, o correio está de greve, não sei. E aí eu peguei e li 5 resenhas da obra e eu cheguei a 70%, 80% do significado dela, sem ter manuseado o livro. Não faça isso, é pecado também. Estou falando isso para você apenas para você saber, não é para você pecar. Por favor.